Você confere o primeiro link na descrição. Amanhã, como você falou, a gente vai receber o Dr. Salada e a Thelma, né, da perícia criminal, respectivamente, aí dos casos Richthofen e Matsunaga. E eu queria já deixar uma introdução aí para os viajantes, convidar a assistir amanhã também, né? Qual que é a relação do escritório de vocês com o caso Matsunaga? A gente trabalhou no júri porque a família do Marcos, que foi assassinado, esquartejado, nos procurou para sermos assistentes de acusação. Então, a gente trabalhou na acusação da Elise e no júri também. Uhum. A gente, inclusive... Você já estava? Já, a gente trabalhou no Netflix, eu apareço lá de papagaio, porque quem dá mais entrevista... De papagaio. Quem fala é meu pai, eu tô mais nessa área digital. É seu pai? Meu pai fala bastante, porque ele que ficou à frente desse caso. E a gente trabalhou, então, dessa forma. Mas eu tô no escritório desde os 16. Uhum. Então eu já... Nossa, novinho. Eu entrei... Então pegou bastante... Entrei por causa do digital e por causa da minha rebeldia. Porque como eu gostava de mexer em computador, eu não gostava muito de estudar física, química. Eu gostava de estudar humanas e exatas. Eu tinha um pouco de... Não gostava muito. Língua, etc. E aí eu ia muito mal na escola. Meu pai falou, você vai mal na escola, você vai trabalhar. E me colocou no escritório para ser office boy. Então eu comecei no escritório como boy. Isso foi bom, né? De Foi certa muito forma. bom. Me trouxe uma maturidade... Uma escola, né? Maravilhoso. Muito bom. Foi uma das melhores coisas do meu pai. Foi um castigo excelente. Ele podia me Sim. pôr de castigo sem computador, eu ficaria chateado, porque eu era Sim. viciado, adorava. Então ele deixou o computador, mas colocou para trabalhar. Agora só o Mark Zuckerberg se te deixa de castigo sem computador e sem internet. Vamos colocar o marketing de castigo. Como que foi esse caso para vocês? Como que foi o trabalho em si? Foi um caso que deu um trabalho muito grande. Primeiro pela complexidade do caso. Ele não foi... A cobertura da imprensa não foi só em razão de quem foi Marcos, né? Que era presidente da empresa, da IOG, etc. Mas todo um cenário de debate do que aconteceu. Então, o indivíduo é morto, esquartejado, morto pela sua esposa, com a filha em casa. Depois ele é cortado em pedaços durante horas. Os pedaços são despejados numa estrada. Ela volta, vai na casa dos pais dele, apresenta as imagens dele lá com a amante traindo e diz: ele fugiu com a amante, não sei onde ele está. Depois de matá-lo, esquartejá-lo, dispensar o corpo, ainda vai na casa dele, tenta fazer amizade com os pais, ele manter o relacionamento. Nossa. Manda um e-mail pelo computador dele dizendo: olha, eu fugi, não me procurem, etc. Então, todas essas, até o debate sobre como ele morreu, onde foi o crime, etc., foram vários elementos pitorescos e diferentes para o debate. Por isso que a imprensa cobriu tanto, por isso que virou documentário no Netflix. Uhum. Mas foi um caso, pra gente, deu muito trabalho, não só pelas questões de ter sido um homicídio gravíssimo, a gente está representando o indivíduo que faleceu, a família, que se ela fosse absolvida, era catastrófico. Então, a gente tinha uma responsabilidade muito grande de se fazer justiça em razão da ação gravíssima de matar alguém. E o júri foi muito trabalhoso, porque foi um dos maiores da história de São Paulo, né? Uhum. 7 dias de júri, das 7 da manhã à meia-noite, todo dia. Então, deu muito trabalho. A cobertura da imprensa gera mais responsabilidade, porque tá todo mundo acompanhando, todo mundo dando seu palpite, todo mundo na expectativa de alguma coisa. Qual prova que foi mais difícil de ser validada, assim? Bom, na verdade, a gente contestou mais provas do que criou, porque a defesa que tinha ali, como ela foi confessa, ela falou: eu matei, fui eu que fiz, etc. Ela falou de cara. De cara, mais ou menos, né? O que eu queria falar sobre o documentário? Muita gente assistiu e muita gente falou: não, talvez ela agiu certo, talvez eu faria igual. Tem alguns elementos na série que não foram colocados, que levam aquele que assiste a criar certa empatia por Elise. Foi um pouquinho romantizado? E faltam provas que a gente fala, mas, E também teve uma alteração no que seria a premeditação. Que ela fala, se eu quisesse, eu matava de outra forma, etc. Que também foi manipulado. Assim, foi óbvio que a edição trouxe de uma forma que agradou Elise, até porque toda a negociação da série foi em razão de Elise. A gente só foi ser convidado para gravar quando o documentário já tinha sido aprovado por ela. Ela aparece, né? Esse era o todo mote, né? O centro era ter uma entrevista da Elise Matsunaga, porque ela nunca tinha gravado com ninguém. Então, tem algumas provas, por exemplo, tinha um cano sobressalente. Ela tinha comprado um cano de uma arma para trocar, ninguém tem cano sobressalente de arma em casa. Ela, quando tá voltando, então o Marcos viaja. Ela viaja, o Marcos fica em São Paulo, ela contrata uma
uma detetive para ver se ele estava traindo ela. Ela descobre que sim, ele liga para ela tá lá no Paraná, fala, sim, ele está te traindo. Ela volta, ela tá com a babá e com a filha. Ela passa numa esse negócio de venda de material de construção e compra uma serra elétrica. Dizem, eles já tinham uma, que eles abriam caixa de vinho com uma serrinha elétrica. E ela compra outra. Quem disse isso não foi Elise, não foi acusação, foi a babá. A babá chega e fala assim, ela comprou e pôs na minha mala e pediu para eu guardar. Então, esses elementos de premeditação que não vão para a série, que aí ela vem... E aí o Luciano, que é amigo, fala, mas ela prometeu dizer a verdade. Ela jurou para mim que eu só falei para ela, só ia trabalhar no caso se fosse verdade, né? Ele fala. E aí isso também dá uma interpretação de, não, então tudo bem, ela falou a verdade. Só que aí, por exemplo, você pega na confissão dela. Ela diz que atirou, olhando nos olhos dele, a mais ou menos 1,5 metro, e deu um tiro de frente quando ele xingou ela. Aí quando vai ver o IML, tem uma tatuagem, a marca, porque quando você dispara próximo à pele, o projétil sai junto com pólvora, etc. E ele queima a pele e marca, vira uma tatuagem que não dá para alterar aquela prova. E tinha a tatuagem. Vale dizer, o tiro foi no máximo a 30 centímetros. Como ela estava a 1 metro, olhando nos olhos dele, então mentiu. Essa prova com certeza foi derrubada. E aí, como o advogado coloca, ela prometeu falar a verdade, a versão é única, ela falou a verdade desde o começo, isso leva aquele que não teve acesso aos 18 volumes, dava para fazer uma cadeira com o processo, a entender que ela realmente agiu, porque ela ficou muito nervosa, foi traída, ele xingou, batia nela, e não é verdade. Então, o papel de vocês foi provar que o crime era premeditado. A gente teve um papel de, primeiro, conseguir a condenação por homicídio, que aí ela foi, reconfessa, era mais fácil, e conseguir a reconhecimento das 3 qualificadoras. Impossibilidade de defesa da vítima. Quando você mata alguém, sem deixar a oportunidade dela se defender, você tem uma qualificadora, um aumento da pena. E no caso dele, houve essa qualificadora porque ele entra com a pizza e ela pega ele de surpresa. Então não é que ela estava apontando para ele xingou, bem que tem a tatuagem, até o trajeto da bala prova isso, do projétil. O motivo torpe, que aí ou porque ela ficou brava por uma traição, ou pelo dinheiro que ela tinha intenção de se apropriar. E o meio cruel era a última qualificadora. Por quê? Porque quando se lauda o corpo no IML, o perito comprova que é uma figura, que é aquele de cabelo branco, todo figurinho. Sei, que aparece muito no Investigação Criminal. Isso, Sim. isso. Sim. Ele comprovou que o motivo, causa-mortes, foi asfixia por sangue. Então tinha sangue dentro dos alvéolos do Marcos. Não se vaza sangue para dentro de um pulmão daquele que não respira. Não é o caso. Bem que teve a exumação, até mostra na série, que o indivíduo já estava enterrado, o Marcos já estava enterrado. Eles pediram a exumação para verificar se o crânio tinha sido perfurado e aí poderia ter vazado sangue. Teve a exumação, que foi horrível, porque a família já tinha enterrado o Marcos, ele foi desenterrado para ser enterrado de novo. E aí concluiu que não tinha, o crânio estava intacto. Então não era possível vazar sangue por uma abertura, o crânio é fechado. Então foi da degola. Então ele morreu através da degola. Então o meio foi cruel. Só que qual foi a discussão no júri? Né? Porque aí condenou-se Elise com homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima. As outras 2 não foram reconhecidas pelo júri. E o meio cruel não foi porque foi falado muito que ele toma um tiro, ele praticamente entra em coma com a bala, né? Porque a bala para onde tem cognição, etc. E aí ele não sentiria mais nada, não sentiu dor, ele não teria meio cruel. E a gente até usou muito exemplo no sentido de, você imagina alguém que está em coma no hospital, você joga gasolina, põe fogo e mata essa pessoa. É meio cruel? Ele não sentiu dor, ele está em coma, mas você pôs fogo nesse indivíduo que está no hospital. A gente entende isso é meio cruel. Que mesmo ele não sentindo conscientemente dor, é uma forma de se matar aquele indivíduo de uma forma muito cruel. Então, porque na verdade daí você está linkando a crueldade com a dor que a pessoa sentiu e não para a intenção. A crueldade é a intenção de quem agiu. É lógico. Exato. Né? Exatamente. Tipo assim, a Yas não sente dor, mas se eu faço uma coisa nela pra que ela sinta dor, a crueldade tá... Sim, Exato. tem que ser julgada Você a corta sua um intenção. braço. Exatamente. Tipo assim, porra, mas não doeu. Ok, mas eu fiz pra doer. Exatamente Né? isso. Mas aí essa é a beleza do júri.
é julgado por jurados, por pessoas do povo que não têm o conhecimento jurídico, não são advogados, nada. E eles, assim, entenderam. Mas a gente ficou muito satisfeito. Ela foi condenada a 19 anos e 11 meses, né? No júri, ela sai condenada a 19 anos, 11 meses e 1 dia. 20 anos de prisão. A família também ficou satisfeita. Faz quanto tempo isso? O júri foi, acho que em 2014. E aí ela... 7 aninhos aí. Inclusive, ela já cumpriu boa parte, já está no semiaberto, rumo ao regime aberto. Bom, eu queria falar sobre isso pra gente ter uma ótica judicial, né? Porque já que amanhã a gente vai ter uma ótica mais investigativa. Vai ser bem legal o papo com ele, porque a parte de investigação desse caso foi muito legal. Foram vários elementos. Não foi... Eu trouxe 3 exemplos, né? Como morreu. Mas aí, por exemplo, onde a faca e a serra que foi utilizada para esquartejá-lo foram parar. Até hoje não apareceu. Ela nunca falou. Houve auxílio de alguém? Levantaram essa dúvida. O notebook que ela mandou e-mail como se fosse ele desapareceu também. Qual foi exatamente o momento do crime? Porque a gente conhece a família do Marcos, né? Ele tem até um irmão que parece ele. E todo mundo que você conversa fala, nossa, mostra na série, o indivíduo traiu. Sim. Garota de programa, tudo bem, inegável. Agora, a agressividade, até falaram que ela vivia num relacionamento tóxico. Em mais de 18 volumes, dava, acho que o processo tinha acho que 10 mil páginas. Meu Deus. Em 10 mil páginas não tinha uma prova. Você vê que não aparece em nenhum documentário a comprovar que ele poderia tratá-la mal. Muito pelo contrário. Ninguém. Porque não aconteceu.